Ambiente 2030, bem-vindos. Hoje com um convidado bastante novo, João Nunes, um apaixonado por borboletas noturnas. E João, seja bem-vindo, bem-vindo, vamos tratar por tu, que é mais Exato. fácil. Então, quem é o João? Podemos saber um bocadinho mais sobre o João Nunes? O João eu próprio, um rapaz ainda novinho, mas que já trabalha com o tema das borboletas noturnas há bastante tempo. Sou natural de Valongo, terra onde sempre vivi, ainda vivo, e desde muito novo que tenho uma paixão por este grupo faunístico, pelas borboletas noturnas. Já falaremos um pouco Sim, sim, do que é que é o isso nosso consiste. tema. Trabalho que ainda hoje mantenho e cada vez com mais intensidade. Um, e, uh, Mas a formação de base do João é diferente, não é? sim, a minha formação académica, Sim. o ensino superior é de Engenharia Biológica, não tem muito a ver com o assunto. Eu sempre mantive este ritmo de duas vidas, dois Uhum. amores. E pronto, durante o dia posso dizer que exerço uma área diferente, a área de Engenharia, Uhum. e depois à noite, pronto, sou entomólogo, trabalho com borboletas, trabalho com o turno da noite dos insetos, ou o turno da noite dos biólogos, barra entomólogos. Pronto, e mantenho Tem um segundo emprego, tenho um digamos. segundo emprego, exatamente, mantenho esta Muito bem. bivalência. Eh, O João, desde que apareceu a rede de estações de borboletas noturnas, que podemos explicar o que é, tem sido um dos nomes que temos acompanhado, que tem feito um trabalho de excelência, digamos assim. E seria possível explicar em que é que consiste esta rede de estações de borboletas noturnas, assim, de uma forma simples? Sim, acho que é relativamente simples de explicar. A Rede de Estações de Borboletas Noturnas é um projeto de ciência cidadã, nasceu em 2021, na altura de forma bastante informal, entre um grupo de entusiastas que Uhum. percebia, quer dizer, que gostava do tema e que então lançou um projeto de forma a coordenar um esforço nacional de monitorização deste grupo faunístico. Entretanto, até à data já nos formámos como associação, ou seja, temos uma associação que suporta a coordenação desse projeto. Temos dezenas de estações mantidas por voluntários um pouco por todo Portugal, inclusive nas ilhas, Nas ilhas também? exatamente. Temos algumas aqui até perto, algumas das Serras do Porto, por exemplo, e desde então temos tido imensos resultados, temos mais de 20.000 registros publicados. Nós fazemos questão de partilhar todos os dados que produzimos para que, de certa forma, Pois. para acompanhar essa motorização e para depois, no futuro, a médio e longo prazo, poder avaliar as tendências das espécies e podemos dizer exatamente como é que estão as populações Pois. das nossas O borboletas. João disse, portanto, se calhar convinha vermos então quantas estações por aqui próximo, na região do Porto, teremos. Temos em Valongo, temos Assim, em temos em Valongo, temos no Paredes. Porto, temos em Paredes, porque nas Serras do Porto temos três, uma em cada município constituinte das Serras do Porto, portanto Gondomar, Paredes e Valongo. Uhum. A de Valongo, peço desculpa, a de Paredes é em Aguiar de Sousa, No Castelo, sim, né? no Castelo, Uhum. exatamente. Temos em Vila Nova de Gaia também, mais do Puma, e assim nas redondezas do Porto e no Distrito do Porto acho que são as únicas que me E espero. aqui mais para o interior, mais para o Douro, o Tâmega, não tem? Nós sofremos um pouco no projeto, como é um projeto de ciência cidadã, não é um projeto voluntário, nós sofremos um pouco da realidade demográfica de Portugal, não é? Ou seja, Uhum. nós temos muito mais estações no litoral do que no interior. E infelizmente Trás-os-Montes é ou seja, ir para o Douro interior, como Uhum. disse, é uma zona que está pouco representada. Nós temos uma estação em Mirandela, temos outra em Vimioso, temos uma em Mugadouro também, Uhum. mas fora essas três, temos também em Vila Real, temos uma em Vila Real, mas tirando essas não temos mais nenhuma. Pronto, a norte do Douro e Pois. muito mais interior do onde estamos. De Lousada, por exemplo, tem, Passos Ferreira Não, Lousada não tem. não Lousada tem. não tem nenhuma estação. Mas sei que o João faz, se nós pesquisarmos João Nunes, não é? Mesmo no Facebook, e vemos que o João está constantemente em atividade, não é? Portanto, Sim, atividade noturna também. sim, sim. Eh, e vemos que faz várias atividades com diferentes autarquias, não é? Sim, eu faço, como trabalho independente, faço vários trabalhos de inventariação de fauna invertebrada, em particular de borboletas noturnas, e também faço monitorização. Por exemplo, nas Serras do Porto fiz inventariação durante 3 anos, começou em 2021, Uhum. na altura para o desenho e para desenvolver o projeto do Guia de Invertebrados das Serras do Porto.
Até o ano passado continuei a fazer esta inventariação e agora mantemos apenas a vertente da monitorização, que na verdade tem sempre uma conotação de inventariação, porque há sempre espécies novas que aparecem, portanto há sempre espécies novas que estão a ser adicionadas. Fora esse trabalho já tive e tenho vários outros. Por exemplo, já trabalhei com o município de Famalicão, já trabalhei com o município de Lousada, já trabalhei com o município de Mértola e agora também tenho um trabalho de inventariação com o município de Loulé. Já é mais longe. Já é um bocadinho mais longe, envolve outra logística, mas é execuível e temos resultados interessantíssimos de lá, inclusive novas espécies para Portugal, que isto é uma coisa curiosa. Pois era aí que eu queria chegar, é que Sim. com esse tipo de registro e com esse trabalho de campo sistemático acabam por haver assim umas surpresas, não é? E isso, pelo menos eu acho que é muito interessante encontrarmos espécies novas, não é? Sim, trabalhar com invertebrados, principalmente em países onde os invertebrados são pouco estudados, é muito gratificante, porque em comparação com os vertebrados, os grupos mais conhecidos, não é? As aves, os mamíferos, anfíbios, répteis, os invertebrados a diversidade é 2 ou 3 ordens de grandeza acima, estamos a falar de milhares de espécies. E como são pouco conhecidas, há uma margem enorme, até para um naturalista leigo, de descobrir coisas novas. Desviando um pouco a conversa do meu trabalho, nós na rede de estações de borboletas noturnas nós temos voluntários que mesmo antes de entrar no projeto não sabiam nada ou quase nada sobre borboletas noturnas, nem sabiam exatamente o que era uma borboleta. E agora já têm 3 novas espécies para Portugal, ou seja, mesmo nos seus quintais. Por exemplo, não vou referir nomes, mas nós temos pessoas, por exemplo, temos uma em Almada e temos outra em Vila de Frades, no Alentejo, onde pessoas, lá está, que não leigas no tema, que isso não tem carga negativa nenhuma, é normal, as pessoas são leigas em todos os temas, até pegarem neles, e descobriram novas espécies, e isso é muito gratificante para as pessoas, anima os voluntários, de certa forma, faz com que as pessoas possam efetivamente contribuir para a descoberta científica. Pois, mas o facto de serem iniciantes nesta experiência das borboletas noturnas são muito ajudados por vocês, porque vocês têm uma série de recursos que disponibilizam para que as pessoas possam se sentir mais seguras a identificar uma espécie ou tentar identificar. Não é? Pelo menos pelo que eu vi, vocês têm um boletim, não é? Sim, nós temos. Enviam um boletim. Eu pelo menos recebo esse boletim por e-mail, porque é um dos pontos fortes desta rede é que comunica muito bem, não é? Ok, fico feliz com esse comentário que isto é um pouco informal, mas é verdade, nós sentimos sempre que não divulgamos o suficiente, porque pronto, como é um projeto que depende de ciência cidadã, nós temos que estar sempre a manter, primeiro, a motivação dos voluntários que participam, não é? Porque é a única forma de os mantermos connosco, mantemos o projeto de monitorização, ou seja, temos que os manter cativados e também temos sempre a necessidade de expandir o esforço de monitorização. Então temos essa vertente divulgativa, onde, como disse, temos o boletim mensal, que nós apelidamos de borboletim, não é? Concatenando aqui a palavra borboleta com boletim, que é, como disse, é uma edição mensal, e é curioso que já começou desde o início do projeto, em 2021, atualmente não falhou um único mês, mas pessoalmente é muito curioso como é que há tanto para dizer sobre borboletas noturnas em Portugal. Qualquer um pode participar, digo assim. Sim, qualquer pessoa pode participar, até contribuir com artigos, basta enviar um e-mail para o endereço próprio. E nessa edição falamos. Temos várias rúbricas, desde a história do estudo das borboletas noturnas de Portugal até rúbricas que a mim agradam bastante, que é a rúbrica Comparando Espécies, onde nós ajudamos os participantes e demais leitores a identificar as espécies mais semelhantes entre si, ou seja, pegamos em duas ou três espécies que são muito próximas. Por exemplo, comparando com as aves, que é um grupo mais conhecido pelo público, é pegar nas espécies de pardais e compará-las e mostrar quais é que são exatamente as diferenças, e assim qualquer pessoa com aquela base pode contribuir para o projeto e ficar um pouco a saber mais também sobre a nossa biodiversidade. Muito bem. E nós estamos para aqui a falar de borboletas noturnas e estamos a pensar então, será que é assim tão fácil qualquer um de nós, quando abre a porta de casa e liga uma luz, não é? Porque é um dos aspectos importantes e que vamos falar, pode encontra uma borboleta noturna. A minha filha de 6 anos, muitas vezes vem para o parque e encontra borboletas. O que é que nós fazemos? Fotografamos, tentamos partilhar essa fotografia com alguém, registamos em alguma aplicação. O que é que um cidadão comum pode fazer, desconhecendo a rede?
A partir de hoje, penso eu que vai ficar um pouco mais informado. Mas o que é que poderá fazer? Começa por fazer o registro à noite, que não é fácil, não é? Por um lado. E depois também começa a pesquisar um pouco e começa a tentar identificar a espécie e depois começa a ver aquelas curiosidades que normalmente nós queremos a resposta certa. Exato. Que é, então porquê que elas são atraídas pela luz, por exemplo? Já há mais, sei que já há alguns avanços na tentativa de explicação. A mim deram uma explicação numa dada altura, não sei se é válida, que são atraídas pela luz como se fosse uma saída, uma espécie de saída de um túnel. Há várias teorias e Sim. creio eu, que há muitos mitos à Vocês volta. trabalham com escolas, não é? Tem que explicar estas coisas de uma forma mais simples. Sim, mas é uma pergunta, lá está, como é uma pergunta frequentemente colocada pelas crianças, também é uma pergunta difícil, como já é comum às perguntas colocadas por essa faixa etária. E é curioso que mesmo as pessoas mais interessadas no tema e que mais sabem, não têm uma explicação definitiva. É curioso que é senso comum que os demais insetos são atraídos à luz, as borboletas noturnas é o principal, as míticas traças, não é? Sim. Quando qualquer pessoa que tenha essa experiência da noite de São João, numa noite quente de verão, liga a luz e rapidamente temos imensos insetos à nossa volta, que é uma chatice para uma parte das pessoas, e eu frequentemente levanto-me da mesa para ir ver o que é que anda a voar, não é? Mas isso é porque eu sou um apaixonado pelo tema. Porque é que isso acontece não está exatamente esclarecido. Há pouco tempo, e quando digo há pouco tempo foi há poucos meses, ainda este ano, saiu um artigo muito interessante a explicar parte do fenómeno. Voo, Exatamente, está associado à questão do voo, ou seja, a luz interfere com a forma como o inseto se posiciona no espaço. E é curioso porque esse estudo mostra que as borboletas e demais insetos não são atraídos à luz, ou não são necessariamente atraídos à luz, são desviados para a luz. O resultado prático é o mesmo, mas o fenómeno é radicalmente diferente, porque eles, usando a luz para se orientarem e essa orientação levar à sua aproximação da luz, não é necessariamente não é uma atração pura, ou seja, eles não vão à luz por um ímpeto próprio, ou seja, são desviados para a luz pela própria presença da luz, quase como se fosse uma órbita. E é mesmo isso que acontece. Qualquer pessoa que monte uma estação de amostragem ou monte uma lâmpada com esse objetivo, com atrair insetos, vai-se a perceber que alguns, ou muitos deles, parece que orbitam à volta da luz. E isso advém da necessidade de eles terem as costas voltadas para a luz. Isto para poderem se posicionar, geralmente onde está claro é a parte de cima, ou seja, eles evolutivamente configuraram-se para virar as costas à claridade e o ventre para a escuridão, para se poderem posicionar no espaço, para saberem onde é que é o cima e o baixo. Quando nós à noite acendemos uma luz, invariavelmente perto do chão. Qualquer tipo de luz ou... Eu diria que sim, qualquer tipo de luz. Claro que luzes na faixa dos ultravioleta têm mais impacto na biodiversidade, geralmente, mas quando nós queremos armadilhar e queremos apanhar a maior diversidade possível, nós usamos luzes de largo espectro, ou seja, que emitem em vários comprimentos de onda, porque assim conseguimos chegar a vários gostos, vamos dizer assim, a vários níveis de atração. Mas acabando o que estava a dizer, virando as costas para a luz, quando a luz é posicionada perto do chão, como nós vivemos no chão, não é? Ao voltar as costas, a borboleta quase que tem que mergulhar, porque ao avançar para além da luz, a luz que está em baixo, ela tem que mergulhar para manter sempre as costas voltadas para a luz, ou seja, é um desvio, não uma atração, mas isso é só parte. Porquê? Porque há borboletas que vêm a andar para a luz, e isso não está explicado. Pois. Falámos aqui de montar estações, então, no fundo, acho que ainda não explicámos como é que o João agora pega no carro e espera que anoiteça, ou não espera, né? Tem que ser antes. Sim, O que é que leva? Porque há diferentes tipos de materiais, não é? Exato. Há pessoas que não têm, digamos, o material mais apropriado, mas dá para criar materiais alternativos, não é? Dá para... Sim, o material não é assim tão exigente quanto isso. Com alguma dedicação acho que se arranja com alguma facilidade. Mas repescando só um ponto da pergunta anterior, perguntou-me da questão de registro esporádico, ou seja, eu enquanto uma borboleta noturna, como é que eu posso participar com essa borboleta? É assim, nós na rede, o cerne do projeto é o método de amostragem, ou seja, o que nós queremos é monitorizar borboletas e para os dados serem comparáveis, nós temos que ter um método de amostragem comum, ou seja, para poder efetivamente dizer, para aferir a tendência populacional das diferentes espécies. Um registro esporádico per si não tem qualquer valor para o projeto, porque não tem nenhum método associado a essa amostragem, é simplesmente uma observação esporádica.
Para essas observações, eu aconselho a aplicação iNaturalist, em português Biodiversity for All, que é, pronto, é o nome português dessa plataforma. É uma aplicação disponível nas demais, nos telemóveis, em qualquer, na Play Store e associados, e aconselho essa aplicação. Se quiserem avançar para uma amostragem regular, nós na rede o que temos como indicativo é uma amostragem mensal. Pois, tem dias específicos, não é? Para... Já não, nós inicialmente começamos assim, mas agora já não existem dias específicos. Ou seja, o que nós pedimos é mesmo uma amostragem mensal, no mínimo 9 meses por ano, em que, pronto, a pessoa tem que ligar a luz. E o que é isto, ligar a luz? Nós aconselhamos algumas lâmpadas em particular, que têm mais impacto na atração das borboletas, mas virtualmente qualquer lâmpada pode ser utilizada, desde que isso fique claro desde o início qual é que é a fonte de luz utilizada. E depois há dois formatos. Há o formato de armadilha, em que no nosso site podem consultar facilmente as diferentes tipologias que existem, em que nós montamos a armadilha ao anoitecer ou ao crepúsculo, ligamos e só a desmontamos no dia a seguir. E como, pronto, a armadilha é não letal, os bichos não morrem, os bichos, mas ficam aprisionados, ou seja, na manhã seguinte nós podemos facilmente inspecionar a armadilha e ver o que lá estava, participar no projeto. E isto de participar, o que é que significa? É reportar as espécies que estavam presentes e a sua abundância. Esta parte é muito importante, que é contar o número de indivíduos que estava de cada espécie. O grupo-alvo do projeto são só as macro-borboletas. Isto dando alguns números, nós temos em Portugal 2.700 espécies de borboletas, sendo que as macros são 1.000. Nós até temos, permita-me só aqui mostrar também, nós temos agora até o Atlas fotográfico das macro-borboletas de Portugal, onde temos todas as espécies figuradas, ilustradas com fotografias, e temos até mapas de distribuição para cada espécie e até o período de voo de cada espécie. E assim, pronto, isto é uma ferramenta que ainda não está totalmente disponível ao público, já há formulário de intenção de venda, mas estará muito em breve. E pronto, é uma ferramenta uma das últimas ferramentas que desenvolvemos para que pretendemos assim ajudar o público a participar. E pronto, acho que o João foi um dos que colaborou com imagens ou... Sim, algumas fotos são minhas, outras são, a maior parte são dos associados da rede, exatamente. É um projeto da Associação da Rede de Estações de Borboletas Noturnas, vai estar disponível para o público. Claro que por um preço, será sempre uma coisa que está comercializada, né? Terá um preço, apesar de bastante reduzido. E pronto, se pesquisarem pelo nosso projeto e pelo Atlas fotográfico, podem até muito bem avançar. E neste caso, nas escolas, eu confesso que já experimentei o lençol branco, não é? Exato. E não é fácil para nós, porque sendo à noite é mais complicado, não é? A maior dificuldade que sentimos foi em dias de chuva. Na altura havia um período que vocês pediam para fazer a amostragem, entre o dia 5 e o dia 15 ou de cada mês. Para além dos 9 meses já não é fácil, não é? Já não é fácil. Teremos que começar mesmo em setembro para conseguir os 9 meses. E depois as questões da temperatura e das condições climáticas também incomodam um pouco. Mas vocês vão às escolas também fazem este trabalho. Como é que conseguem despertar o interesse, por exemplo, dos professores de ciências naturais ou mesmo dos miúdos para uma área tão específica das borboletas, quando eles estão habituados a não veem as borboletas noturnas, não é? Vêem-nas muitas vezes, mas protegidas, não é? Encostadas a uma parede ou até nas lâmpadas ou nos tetos, como vemos nos pavilhões, e as diurnas que são, não sei, para si se calhar não são tão bonitas ou são mais bonitas. Para mim são todas bonitas. Todas bonitas. Sim, mas eu sou suspeito. Como é que atraímos, como é que conseguimos tornar este assunto apelativo para uma criança de 10, 11, 12 anos? Assim, tem diferentes desafios, certos, tem jogos, tem outros recursos, estão a pensar nisso? Assim, nós de facto é uma vertente, como disse ao início, a vertente divulgativa, apesar de nós estarmos muito presentes nas redes sociais e temos várias edições, temos o Boletim, temos agora o Atlas, temos o projeto Dar Nome à Traça, até, um projeto que podemos também apresentar. Temos várias vertentes, mas tudo a nível digital. A nível de acompanhamento de escolas e de professores e da comunidade educativa, nós estamos menos presentes. Principalmente por limitações de pessoas, nós somos relativamente poucos a coordenar o projeto. O projeto é totalmente voluntário, não só a nível
da participação no projeto, mas também a nível da coordenação. Ou seja, toda a coordenação é voluntária e isto exige-nos algum tempo, principalmente a Pois. edição E dos o boletim materiais. também. O boletim, toda a coordenação do projeto exige bastante tempo e somos poucas pessoas, somos mais ou menos 6 pessoas, assim, o núcleo duro das pessoas, da coordenação, e portanto é muito exigente. Contudo, na questão de chamar a atenção, principalmente das camadas mais jovens, para além do trabalho de inventoriação e de monitorização que faço, também faço muitas atividades, como referiste, abertas ao público. Faço muitas atividades abertas, até inclusive em escolas também, mas não necessariamente em nome da Rede de Estações de Brotas Noturnas. Claro que eu estou sempre a representar o projeto, mas muitas vezes são atividades que, pronto, pessoas já experimentaram, acharam interessante e então que também quiseram replicar nos seus círculos. E esse querer replicar mostra a motivação para desenvolver estas atividades. Porque qualquer pessoa que já fez este tipo de amostragem, acho que concordará comigo, ou espero que concordará, se a noite for razoável, ou seja, se tiver uma noite amena e sem chuva, idealmente, e sem muito vento, é uma atividade extremamente interessante, porque nós temos ali 2 metros quadrados que sejam de um lençol branco com uma lâmpada exposta por cima, e temos uma diversidade enorme que nos aparece quase a nossos pés, onde nós, munidos da nossa máquina fotográfica ou do nosso telemóvel, hoje em dia é muito mais fácil, não é? Temos a máquina fotográfica sempre no bolso, podemos rapidamente registrar ali 20, 30, 40 espécies. Por exemplo, eu tive uma atividade este ano, por acaso essa não foi aberta ao público, mas era uma atividade de inventoriação onde eu no mesmo sítio registrei 200 espécies. Ou seja, é difícil encontrar outro método de amostragem onde em 4 ou 5 horas eu consiga registrar tanta diversidade do mesmo sítio ali em poucos metros quadrados. É de facto um momento interessante e acho que já fiz imensas atividades com escolas e mesmo com ATLs e outros formatos pronto, em que os miúdos se reúnem, por exemplo, campos de férias. Calhar, não é? Sim, exatamente. E as crianças adoram, às vezes até é preciso, não é preciso Não estar tem medo, não tem aquela noção de os pais, traços, já andaste a ver traços, as traços. Isso é que é curioso, às vezes os pais é que têm mais receio do que as crianças. Ou seja, eu gosto de acreditar, eu também sou um otimista de natureza, mas que o medo é uma coisa que vem a posterior. Nós naturalmente não temos assim tanta fobia aos bichos. Claro que há sempre casos pontuais de fobias que não conseguimos explicar muito bem, por traumas ou por outros motivos. Mas de facto, a grande maioria das crianças com que eu já lidei em trabalho de campo, por exemplo, lembro-me no Bosque dos Espirilampos, acho que é um projeto aqui em Gondomar, também aqui relativamente perto. As crianças ficam eufóricas, até fica, e eu não quero dizer isto com carga negativa, mas até às vezes até fica difícil de as controlar, porque de facto é muita diversidade, é muitas cores. Nós temos sempre esta ideia que as borboletas noturnas são mais escuras. E como interagem, às vezes estão de t-shirt mais claro e elas também pousam nas t-shirts, não é? Exatamente. Há ali alguma interação. Elas geralmente são animais completamente inócuos, completamente inofensivos, não é? Podemos manuseá-los. Claro que nós temos de ter cuidado para não danificá-los, mas eu acho que é uma atividade muito interessante. Lá está. Assim, Com os padrões, não é? Também dá para explorar os padrões, a comparar aquele Sim, é isso. Geralmente são de identificação relativamente fácil, principalmente as grandes. São dóceis, estão ali todas no mesmo sítio, ou seja, basicamente é sentar-nos à espera que elas venham ter connosco. E em parte foi por isso que eu me especializei nas brotas noturnas, porque pessoalmente, a nível da entomologia, nunca gostei muito da ideia de me andar a correr durante o dia atrás das borboletas, um pouco por preguiça, um pouco por não me lidar muito bem com o calor. E então, quando eu apercebi que existia a possibilidade de eu poder observar mais espécies sentado à noite, na fresca da noite, se bem que de inverno não é assim tão fresco, é mais frio, pronto, apaixonei. Muito bem. E esta atividade de dar o nome à traça tem resultado? Vocês, portanto, porquê é que surgiu este desafio? Porque não há nomes, as pessoas não dão estes... Sim, o projeto da Nova Traça é um projeto muito recente. Não tem os nomes comuns, é isso? Sim, pronto, como o nome me indica, acho que dar nome à traça é isso mesmo, é que queremos dar nomes às espécies de borboletas noturnas. Aqui utilizamos a palavra traça porque é o vernáculo mais conhecido, mais popular para este grupo faunístico. Acho que também há vernáculos de mariposas, bruxas, e possivelmente haverá outros, mas traças acho que é o mais comum, assim, acho que é usado do norte a sul do país. E advém da constatação da resistência que as pessoas têm em atividades com o público em referir-se às espécies. Por exemplo, estamos a falar das crianças e muitas crianças às vezes perguntam, pegam numa borboleta no lençol, vêm ter comigo, puxam a camisola e perguntam, então João, que espécie é esta? E eu
pronto, né, tem que Nome dizer científico. tem que dizer um nome em latim porque na falta de outro, não é? E às vezes, pronto, há nomes em latim que até são sonantes, até fáceis de decorar. Há outros que eu próprio digo, mas se outro colega meu estivesse ao meu lado, ia dizer de uma forma radicalmente diferente porque nós temos dificuldade em pronunciá-los, não é? Uhum. Pronto, então acabamos por nos habituar a dizê-los de determinada maneira, sem saber se estamos a dizer bem ou mal. Pronto, e então, vindo nessa dificuldade e resistência que as pessoas têm em referir-se às coisas, porque depois, se eu disser o nome em latim, as pessoas, está bem, e rapidamente esquecem Pois. e perdem essa sensibilidade, porque a narrativa do projeto está construída na crença, vamos colocar assim nestes termos, de que para uma pessoa desenvolver empatia por uma espécie, por um grupo faunístico, tem que se conseguir referir a esse grupo faunístico, não é? Pois. Se nós dificilmente teríamos, sei lá, empatia, sei lá, por um leão, se tivéssemos que chamar Pantera Léo sempre que falarmos de leões, não é? É um nome menos sonante, não é? E então baseámos o projeto nisso. E o que é que consiste? Nós temos um desafio mensal publicado na revista digital Wilder, onde largamos 5 espécies por mês, Uhum. com foto e com um texto a falar dos vários pontos acerca da ecologia, biologia da espécie, a etimologia do nome em latim, ou seja, porque é que o nome em latim é aquele e não outro, porque é que o autor deu aquele nome, hábitos da espécie, para depois a pessoa, com base nessa informação, e se assim entender, participar, e com base na foto, né, da espécie, propor o nome. Depois nós, na equipa de coordenação do dar nome à traça, selecionámos o nome que achamos mais original, mais apelativo, mais indicado. E Ser depois, mais fácil depois identificar, não é? e sim, exatamente, a ideia qual é que é? Isto é um projeto, são 1000 espécies, não é, de macroborboletas, são muitas espécies e 5 espécies por mês. Isto vai durar algum tempo. Nós não sabemos exatamente como é que o projeto vai decorrer até ao fim, não sabemos se vamos continuar neste formato, mas a ideia no final, o entregável do projeto, é termos uma proposta, porque será sempre isso, não é? Nós não conseguimos forçar um nome popular, é uma proposta de vernáculo de nomes populares para aquelas espécies, para as 1000 espécies. Temos um Muito bem. documento com essa Mas questão. neste caso, no caso das borboletas noturnas, também se sente aquela mensagem de urgência que temos ouvido pela Europa fora, que estão a diminuir o número de indivíduos. Neste caso, vocês sentem que há elementos, se há algum elemento que esteja a prejudicar, digamos, a espécie em específico, É assim, poluição, por exemplo, ou algum tipo de prática do homem que esteja a incomodar, digamos, o vosso trabalho, que esteja a incomodar a proliferação das espécies de borboletas noturnas? é assim, nós não temos dados ainda para afirmar se as espécies em Portugal estão em declínio ou não. Precisamente porque o único projeto de monitorização que existe é o que nós criamos e ele é relativamente recente, ou seja, temos 3 anos de dados e pronto, ainda estamos a criar uma situação de referência e estamos ainda a solidificar o projeto para depois termos um projeto de monitorização a sério, onde queremos avaliar essas tendências. A nível europeu, em alguns países já se verifica um declínio das espécies de insetos no geral, de borboletas noturnas inclusive. Saiu até há relativamente pouco tempo um relatório do Reino Unido, onde, para nós compararmos com Portugal, também o naturalismo lá é mais forte, não é necessariamente comparável, mas é só para termos aqui uma referência. Já se faz monitorização há mais de 50 anos em alguns sítios, ou seja, não tem nada a ver com os nossos 3 anos. E pode-se efetivamente constatar um declínio das espécies. E quando digo declínio, é declínio da abundância das espécies, mas também algum declínio da diversidade. Se bem que aqui é menos visível, porquê? Porque quando a diversidade cai, ou seja, quando algumas espécies desaparecem, geralmente aparecem outras, vindas de outros sítios, mais adaptadas ao novo clima, mais adaptadas às novas condições. Portanto, onde se verifica mais e o que é mais preocupante, e pelo menos para mim, é mesmo que a perda de abundância, porque nós temos perda de biomassa, nós temos muito mais indivíduos da mesma espécie ativos no mesmo período do que temos agora. Em Portugal, empiricamente, algumas pessoas que já fazem isto há mais anos, por exemplo, o especialista Martin Curley, que é um inglês que estuda as borboletas de Portugal há várias décadas, é a ele que devemos grande parte do que sabemos hoje sobre as borboletas de Portugal. E ele, empiricamente, ele não tem dados que o suportem, nota que parece-lhe
haver menos indivíduos atraídos à luz do que haveriam na altura em que ele Só começou. se interromper, nós temos aquela imagem que vemos frequentemente quando vínhamos na viagem Eu não da me identifico com autoestrada. essa imagem, Não? porque eu sou muito novo, portanto eu não me identifico Não, muito mas com essa tínhamos, é imagem. que quando fazíamos uma viagem mais longa a passar pelo Alentejo, por exemplo, ou para o Algarve, que o carro ficava completamente Forrado, não é? forrado de insetos. Agora já não acontece tanto isso. Mas eu quando colocava a questão era mais se a poluição luminosa, por exemplo, interfere com o vosso trabalho, Sim, com a população de borboletas. a principal pressão, há várias pressões, assim, eu não tenho dados que suportem o que vou dizer, não é? Mas empiricamente as principais pressões, pelo menos a meu ver, serão as alterações no uso do sol, esta talvez com mais impacto em Portugal, diria eu. Claro que a nível urbano e periurbano a poluição luminosa também tem um impacto muito forte, não só nos adultos, porque de certa forma ao atraí-los, desviam-nos dos seus afazeres, vamos dizer assim, não é? Ou seja, interrompemos ali o ciclo reprodutivo e interrompemos as interações que eles iam desenvolver entre si e, de certa forma, pronto, acabamos por reduzir a eficiência reprodutiva da espécie e prolongada no tempo, porque esta é a parte-chave, é que a poluição luminosa é contínua, é todas as noites, em ambientes urbanos e periurbanos, ou seja, se nós atrairmos borboletas todos os dias para os mesmos candeeiros, nós, ao fim de aqueles indivíduos que foram atraídos, dificilmente já terão sucesso reprodutivo porque estão distraídos com o que está a acontecer na luz, não é? E então, isto multiplicado por meses e anos seguidos, décadas, não é? Já no caso europeu, provoca, obviamente, um declínio na abundância das espécies. Depois, estava eu a dizer que talvez a que eu acho mais importante em Portugal, ou com mais impacto, é mesmo a alteração do uso do sol. Por exemplo, a nível de monoculturas, a nível de abandono das práticas tradicionais de manuseio do solo, por exemplo, o abandono de lameiros, por exemplo, no interior do país. Por exemplo, se nós formos a zonas como o Parque Natural de Montesinha ou o Parque Nacional Peneda das Gerês, nós temos zonas que antes eram muito biodiversas, zonas de lameiros, zonas pastadas, que agora estão a ficar reconvertidas em áreas florestais, não necessariamente nativas, muitas delas são áreas florestais exóticas, por exemplo, acácias e outras plantas, e, e isto não está necessariamente associado a nenhum tipo de poluição, está só associado também à questão da demografia que já referi nesta conversa, que é um abandono do interior, há uma perda das práticas tradicionais e do uso do solo, e como nada nem ninguém mantém aquela paisagem, não é? Pronto, as espécies que dependem daquela paisagem, dos habitats que constituem essa paisagem, entram também em declínio. Muito bem. Se nós, porventura, conseguíssemos agora fazer um golpe de magia, disséssemos assim, João, ficas responsável por esta zona norte, de tentar mitigar, alterar estas pressões, estes pormenores. O que é que seria possível fazer? Assim, tens um projeto pela frente, o que é que tu és chamado por um presidente de Câmara ou por um vereador de Ambiente, como é que vamos melhorar aqui a nossa região relativamente a esta questão? Qual é a importância, diz um político, qual é a importância das borboletas noturnas, qual a sua função, o seu papel na cadeia? Na cadeia ecológica, é assim tão importante para nós? É uma pergunta frequente, é uma pergunta boa e às vezes difícil de explicar. Mas colocaste-me duas perguntas. Duas para rematar. Vou responder primeiro à segunda. A questão do papel ecológico das borboletas noturnas. À semelhança de muitos outros invertebrados e de outros animais pequeninos, as borboletas noturnas têm um papel ecológico que é ligeiramente infeliz se nós personificarmos à escala humana, que é a principal papel é serem presas de outros animais. E tanto na fase adulta como na fase larvar. Os principais papéis ecológicos das espécies são precisamente estão associados ao que comem e por quem são comidos. Por exemplo, quando pensamos nos ruminantes, não é? O papel ecológico dos ruminantes é pastar, não é? E depois ser presa de outros animais. E as borboletas é um pouco isso também. Quando são larvas, têm um papel ecológico de controle vegetal, à microescala, não é? Claro que nunca se comparam, por exemplo, com um ruminante consome, mas à microescala controlam o crescimento vegetal. Algumas espécies dependem de madeira morta, portanto também têm uma questão de decomposição. Algumas espécies, por exemplo, as traças, as verdadeiras traças, as nossas da roupa, não é? As que nos comem a roupa, que são pouquíssimas espécies, mas que acabam por contaminar a fama das outras todas,
especializaram-se em consumir um recurso que era dificilmente eliminado da natureza, que é necessariamente as fibras, não só animais, mas principalmente os animais. Por exemplo, imagina um mundo pré-humano, onde teríamos manadas enormes de ruminantes que faziam não é acampamento, mas faziam dormitórios, e nesses dormitórios ficaria um resíduo enorme acumulado, necessariamente o pelo, cornos, no caso de ungulados, cascos, unhas. E esses resíduos todos tinham que ser processados por alguém, e as traças desenvolveram-se nesse sentido. E claro que elas hoje em dia olham para os nossos armários como um monte de pelo muito interessante para um fast food interessante para colonizar. Mas elas têm um papel ecológico muito importante. Falava eu de composição. Mas depois, um papel ecológico também muito importante das larvas é serem presas, por exemplo, dos pássaros insetívoros e demais invertebrados. Depois passam à fase de pupa, também podem ser predadas nesse formato, e depois a fase adulta, para além de ter um papel na polinização, não é? Que são borboletas, é o turno da noite desse importante serviço ecológico que está tanto na berra agora, fala-se muito da polinização e bem, e há um turno da noite desse serviço, e esse turno da noite são as borboletas noturnas, e não só. Mas também um grande papel ecológico é manter um grupo faunístico que é extremamente biodiverso a nível planetário. Estamos a falar de 25% das espécies de mamíferos, que são os morcegos. Ao nível europeu, eu não tenho a certeza absoluta, mas julgo, pelo menos em Portugal, todas as espécies são insetívoras. E como os morcegos são noturnos, não é? Toda a gente sabe isso, pelo menos a grande maioria das espécies. E como vão à noite, são insetívoros, o principal animal que eles vão predar são precisamente as borboletas noturnas. Ou seja, temos aqui um grupo muito emblemático, os morcegos, não é? Que, como disse, 25% das espécies de mamíferos a nível global, que, claro que há alguns frugívoros nos ambientes tropicais e alguns até hematófagos, né, os vampiros, mas a grande maioria são insetívoros e dependem deste grupo faunístico para proliferarem. E então, em jeito de conclusão, que se dessemos então a varinha mágica ao João, como é que convencias, diga? Como é que melhorava isto tudo? Melhoravas isto tudo. Como é que convencias um vereador, um responsável político para esta área? Vou mexer nas lâmpadas todas, vou alterar toda a iluminação, não é fácil, não é? Sim, não é fácil. Eu sou um pouco cético à conservação de invertebrados no geral, ou seja, em medidas de conservação direcionadas em particular para os invertebrados. E porquê? Porque como estamos a falar de um grupo de animais pequenos, em que existem em números muito consideráveis, nós não conseguimos conservá-los sem antes conservar uma coisa muito mais importante, que é conservar os habitats. Eu, se quiser proteger uma espécie de borboleta, eu não a consigo proteger per si, não é como se quiser proteger, por exemplo, uma espécie de elefante em vias de extinção. Basicamente, em último recurso, o que eu posso fazer é enjaulá-lo, não é? E ter uma reprodução cativa daquela espécie até ter um número suficiente para poder recolonizar o ambiente natural. Com os invertebrados é extremamente difícil fazer isso. A parte principal, ou a parte que eu pelo menos julgo prioritária, é conservar antes os habitats, antes de tentar conservar as espécies. A destruição de habitats é um dos... Exatamente. Ou seja, eu se quisesse aumentar ou melhorar as populações de borboletas noturnas, eu propunha primeiro melhorarmos habitats. Em diversos campos, desde melhorar os ambientes ripícolas, né? Melhorar a qualidade da água, reconstituir a galeria ripícola nos casos em que ela foi abatida, melhorar ou eliminar ou controlar a proliferação de espécies exóticas arbóreas, falo precisamente das acácias, controlar de alguma forma, não digo eliminar porque isso economicamente não é viável, mas controlar a proliferação de monoculturas. E de certa forma também popular ou diversificar, aliás, a nossa paisagem para criar aqui zonas de ecótono, zonas de variação de habitat, em comunhão com as comunidades, obviamente, para diversificar os habitats disponíveis e assim diversificar. No fundo, seria o restauro, não é? Sim, exatamente. Quando trabalho com invertebrados, isto é uma opinião pessoal e julgo que é comum a muitos colegas, para proteger invertebrados, em particular borboletas, a primeira coisa que temos de fazer é proteger os habitats. É? Claro, e depois acaba-se por proteger todas as espécies. Muito bem. Bom, eu acho que já esmiuçamos muito mesmo este gosto e esta
este esforço que o João faz no seu serviço noturno de estudar as borboletas. Estão de parabéns. É um projeto que eu vou acompanhar. De certo, vamos ter novidades a breve prazo, porque também há artigos aí pelo meio científicos. Sim, sim, sim. E pronto, da nossa parte do Ambiente 2030, agradecer uma vez mais ao João Nunes Obrigado, meu. por ter estado cá e temos um convidado de excelência, apesar dos seus 24 anos, imaginem daqui a mais 24 anos. Vamos ver se Já lá tem chego. este saber todo acumulado. Obrigado, João. Obrigado, meu, até pela à oportunidade. próxima. Obrigado, até à próxima.